esse slide com um montão de coisa escrita, mas eu vou falar tudo para vocês, fiquem tranquilos. E eu sei que tem muita gente que depois pega essas aulas, porque vai esse resumo para a comunidade, o pessoal gosta de estudar. Mas a gente tem que entender os componentes da gasometria, tá? Nosso foco principal é o pH, certo? A gente quer saber se tem acidose menor que 7,35 ou a alcalose maior que 7,45, tá? Na tabelinha ficou comido aqui. 7,45 é a alcalose, certo? E aí a gente avalia através disso. Simples, é um distúrbio, alcalose ou acidose, tá bom? E aí a gente vai ter o PO2, que é uma gaso arterial, tá? Eu vou mostrar para vocês depois a diferença de uma venosa. Aqui do lado direito tem os valores de normalidade. Então, menor que 60, hipóxia de PO2. Lembrar que esse PO2 e o PCO2 é a pressão que o gás exerce ali no meu sangue. A gente não consegue quantificar as moléculas certinho. Então, o aparelho consegue calcular a pressão que aqueles gases estão exercendo, tá bom? Então, a 100, né, maior que 100 hiperóxia. O PCO2 está menor que 35, fala que eu estou lavando, que eu estou eliminando muito CO2, tá? Através dos meus pulmões. Maior que 45, eu estou retendo mais CO2. A saturação normal é entre 94 e 100, ok? Se tiver mais baixa que isso, pode ser que meu paciente esteja em uma hipoxemia, pode ser que tenha sido um sangue venoso, ou às vezes pode acontecer na hora que funciona a artéria, e na hora que tá tirando ou mexeu a agulha, acabou que sai da artéria e vai um pouquinho de sangue venoso, isso pode acontecer e atrapalhar, ok? O bicarbonato, ele varia entre 22 e 26, que é a nossa base metabólica, e o BB, que é o buffer base, tá? Ele é o total de bases no fluido extracelular. Então, tem o bicarbonato como seu principal, mas ele não é o único. A gente não costuma usar ele muito para avaliações. A gente vai usar mais o base excess. O que ele é? Ele é o excesso de bases. Então, ele é a diferença do meu buffer base do paciente, que foi medido, menos o que seria normal. Então, quanto de bases a mais que eu tenho ali? Então, se eu tenho um base excess de valor positivo, ele já varia entre mais ou menos 3, ok? 2, 3, depende da referência. Mas, se tem, por exemplo, mais 10 de base excess, é sinal de que o meu paciente está retendo mais bases. E lembrar que essa base é principalmente o bicarbonato e a sua compensação vem através do rim e é lenta. Então, fala, por favor, para a gente até de distúrbios mais crônicos, tá? O base excess ajuda muito nessa avaliação da cronicidade do distúrbio. Mas quando ele é positivo, quando ele está negativo, quem nunca viu um choque séptico, uma sepse grave de evolução aí de horas, com base excess de menos 10, menos 15, tá? Então, para ele estar negativo, é o quê? Consumiu muita base, muito bicarbonato. Aí não depende tanto do rim, porque é um consumo ali do metabolismo pelo excesso de H+, tá bom? Então, tem essa diferença também. Se ficar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Aí depende do serviço de vocês. O lugar que eu trabalhava na gasometria, vinha um lactato, vinha glicose, vinha hemoglobina, mas não vinha cloro. Péssimo, né? Como que a gente faz sem cloro na gasometria para fazer anion gap? Você está com uma cetoacidose diabética em que nos primeiros parâmetros laboratoriais que você tem de melhora é a queda do anion gap. Como que eu faço, né? Porque aí o cloro demora, porque aí ele não sai tão rápido quanto a gasometria, mas aí você tem que ver o que tem no seu serviço para você poder saber o que pedir, tá? Cálcio a gente tem geralmente, potássio, sódio, ok? E aí depende do serviço cada um que tem, tá bom?